Eu quero, de início, fazer leitura, 2 Coríntios, no capítulo de número 4. Eu quero fazer leitura. Hoje eu estou usando João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, edição 1995. Quero fazer leitura com os irmãos. 2 Coríntios 4:16. Depois nós vamos fazer leitura lá no capítulo 12. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém. 2 Coríntios 12, a partir do verso 9, que também nos diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, Jesus. Vamos dar início, irmãos. Nesses dois versículos, textos-chave da segunda carta aos Coríntios, nós trouxemos na aula passada a primeira carta que Paulo escreveu, e, de certa forma, a segunda carta tem muito parentesco com a primeira carta, principalmente a parte de saudação, no capítulo 1, no verso 1 e 2, que segue o mesmo padrão da primeira carta. Também há uma comparação do verso 1 ao 3, também do capítulo 1. Há uma identificação dos remetentes, dos destinatários. É claro que agora resumido, a identidade apostólica de Paulo, pela vontade de Deus, é mais uma vez expressa, com Timóteo identificado como coerente da carta. Os destinatários da carta, como nós já citamos aos irmãos, são as igrejas de Corinto, as igrejas domésticas que estão em Corinto, os fiéis espalhados em pequenos grupos ao redor deste grande centro da cidade de Corinto. Diferente da situação que enfrentou em 1 Corinto, agora Paulo se vê em outra situação polêmica, no qual a sua legitimidade como apóstolo foi seriamente colocada em dúvida na igreja de Corinto, com uma minoria significativa dentro da igreja, de pessoas de apóstolos, falsos apóstolos, judaizantes que se infiltraram agora na igreja de Corinto e, desta forma, agora estão combatendo a autoridade de Paulo apostólica. Essa situação polêmica de um tom apologético que caracteriza grande parte justamente da segunda carta, que são muito evidentes desde o começo da epístola que Paulo escreve à igreja. A segunda carta que Paulo escreve já não é mais uma carta severa, como a primeira carta que Paulo escreveu. A primeira carta, embora Paulo escreve com amor, após ele escrever a carta, tem um peso sobre ele. Se nós formos observar 2 Coríntios 7, deixa eu pegar aqui. Isso, 2 Coríntios 7, a partir do verso 5, olha o que nos diz. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro.
Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. 2 Coríntios 7, a partir do 5. Quando Paulo escreve a primeira carta, há um peso sobre Paulo, de uma certa forma, um temor de uma rejeição da igreja ao seu escrito. Paulo escreve a primeira carta, aproximadamente o ano 55, e claro que a segunda carta não demorou muito tempo para ser escrita, porque Tito ainda vinha trazendo as notícias da primeira carta que Paulo havia escrito, mas havia no coração de Paulo esse temor. Não teve repouso algum. Antes fomos atribulados, por fora combatentes, por dentro temores. Paulo escreveu, e quando ele terminou de escrever, que ele enviou a carta, parece que ele olhou para a carta e sentiu o peso do seu escrito. Da mesma forma, muitas vezes acontece com nós, quando vamos ministrar a palavra do Senhor. Até comentei esses tempos que estava em Maravilha, juntamente com o pastor Omi. Falei, meu Deus, pastor Omi, não era isso que eu queria para hoje. Por quê? Porque eu queria uma outra mensagem, de uma outra forma, de um outro jeito, mas o Espírito que conduziu, e quando chega no final, você olha a mensagem e diz, mensagem pesada. É o que Paulo está dizendo. A minha carta que eu escrevi, a primeira carta, houve dentro do meu coração temores. Houve dentro de mim um medo de rejeição. É claro que ele se alegra agora com a notícia que Tito traz a ele, que os irmãos observaram a carta, observaram a vida, e agora estão trabalhando para melhorar a sua vida no quesito servir ao Senhor, estar com o Senhor. Quando Paulo escreve esta segunda carta, já não é mais uma carta pesarosa como a primeira, uma carta severa. Esta segunda carta que Paulo escreve é considerada a carta mais pessoal escrita pelo apóstolo Paulo. Talvez pelo volume do seu escrito, de uma carta. Esta carta possui um forte tom emocional, sobretudo pela necessidade de Paulo de defender-se de várias acusações, incluindo a falta de integridade e espiritualidade de alguns que estavam na igreja de Corinto. Nós já tratamos na nossa aula passada, e eu quero recapitular um pouquinho. Quando nós tratamos na aula passada de um contexto histórico da cidade de Corinto, que era uma cidade economicamente próspera por ter os seus portos, por ser uma cidade afoita, uma cidade movimentada, com os seus portos de Cencreia, Liqueu, uma cidade indispensável, que fazia ponte entre Roma, o Oriente, uma cidade com seu poder econômico determinado pelo comércio, negócios financeiros, produções artesanais, com uma população diversificada, com uma forte presença romana e uma diversidade espantosa religiosa, uma cidade famosa pela sua depravação moral. Culturalmente era uma cidade avançada, economicamente próspera, mas moralmente corrompida. Nós trazemos o termo Corintiazonai, nós trazemos sobre o templo de Afrodite, do Acrocorinto, do monte de 575 metros, das 1000 sacerdotisas. Eu só estou recapitulando para nós voltarmos a entender o contexto que o Paulo está escrevendo também esta carta. Quando Paulo está em meio a tudo isso,
A igreja, lá na primeira carta, dentro deste contexto, a igreja em Corinto estava com uma série de problemas teológicos e também de convivência, por isso que ele escreve a primeira carta. A igreja estava com seus partidos, criaram os seus partidos, ameaçavam a unidade da igreja e a convivência entre os irmãos. Por isso, a questão da ceia, que nós já tratamos disso, um ceiava, outro não ceiava, um ceava mais, outro menos, um bastante, outro ficava sem. Por isso que Paulo estabeleceu aquele sistema da ceia. Paulo escreveu a primeira carta com o objetivo de tratar estas questões, com problemas teológicos de convivência, problemas que estavam enfrentando, partidarismo. Quando Paulo escreve a segunda carta, o cenário da cidade ainda é a mesma. Paulo escreve a primeira carta, uma carta pesada, mas ainda escreve com amor, com base no amor, com base na graça, não impondo a sua vontade, trazendo tudo isso, ressaltando isso para o convívio dos irmãos através de Cristo, através da igreja. Quando Paulo escreve a segunda carta, o contexto da cidade ainda é mesmo. Próspera economicamente, culturalmente avançada, com seus deuses, tantos de uma cultura grega, que nós tratamos disso na introdução da aula passada, de deuses da cultura grega, e moralmente corrompida. Mas na segunda carta, a igreja agora vem enfrentando divisões internas, influenciada por esses falsos apóstolos judaizantes que vieram de Jerusalém e que neste momento estão questionando a autoridade apostólica de Paulo. A segunda carta aos Coríntios contém autobiografias valiosas. Essa carta possui um forte tom emocional. É claro que, sobretudo, pela necessidade de Paulo defender dessas acusações, incluindo toda esta falta de integridade e espiritualidade dos irmãos em Corinto. Apesar disso, nesta carta, nós encontramos a descrição do ministério da nova aliança, do capítulo 2, do verso 14 ao capítulo 6, do verso 13. Também vemos um esforço de Paulo, isso é só introdutório, um esforço de Paulo na contribuição financeira aos pobres irmãos na Judéia, do capítulo 8, todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9, até o verso 15 do capítulo 9, Paulo vem tratando disso. É claro que agora Paulo, nestes dois capítulos que trata desta contribuição, Paulo não vem impondo aos irmãos um dever como prática e como somente dizer eu estou contigo, somente com palavras, eu vou orar por você, Deus vai dar vitória. Não, Paulo vem trazendo esta contribuição para os irmãos de uma forma financeira e numa bela expressão da verdadeira teologia prática, de realmente fazer, da igreja sair de dentro das quatro paredes e ir para fora, olhar para outros lugares, olhar para outros irmãos, porque a igreja de Corinto estava fechado, focado, olhando só para si mesmo, voltado só para si mesmo, não conseguia enxergar os outros irmãos que muitas vezes estavam sofrendo, passando necessidade, precisava de um apoio, de uma contribuição, e Paulo vem tratando isso de uma forma, de uma expressão maravilhosa que nós encontramos no capítulo 8, no capítulo 9, de uma expressão verdadeiramente teológica e prática, de fazer, de ajudar, de agir. Não só de falar, olha, Deus vai dar vitória, isso, aquilo. É o que nós encontramos muitas vezes em nosso meio.
Irmãos, vamos segurar aqui, vamos ajudar lá está precisando, vai abrir uma igreja, vai precisar disso, daquilo, vamos ajudar, vamos estar firme. Além da oração, além de você consagrar para a igreja receber este apoio, Paulo vem trazendo isso também de uma forma teológica prática. Vai mais além disso. Sai de dentro das quatro paredes. Sai do seu lugar da posição de conforto e começa a fazer mais. É o que Paulo vem tratando a igreja de Corinto nessa expressão de contribuição financeira aos pobres da Judéia, capítulo 8 e capítulo 9. Muitos estudiosos trabalham com a ideia que a segunda carta aos Coríntios, juntamente com a carta de 1ª, 2ª Timóteo e Tito, deve ser considerada uma carta pastoral. Por quê? Porque nela Paulo defende, ou se defende, com um coração pastoral. Nós vemos muitos temas importantes, como a integridade, a humildade, a dependência de Deus, com base fundamental do líder cristão e da comunidade. Paulo condena a arrogância, o triunfalismo, a exploração financeira, mas ele traz isso de uma forma teológica e prática, a forma de contribuição, mas, ao mesmo tempo, ele condena a exploração financeira. É claro que isso não foi, de certa forma, isso alguns estudiosos trabalham com essa ideia, mas nós temos as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Já na parte introdutória, as cartas pastorais já nos trazem diferentes saudações. Por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, graça e paz. Cartas pastorais, graça, misericórdia e paz. 3 cartas pastorais. Então, de certa forma, dá-nos entender também, podemos olhar com este ponto de vista, que 2 Coríntios também pode ser considerado uma carta pastoral, pelo âmbito que é escrito, de uma forma que ela foi elaborada. O apóstolo, no texto que nós lemos lá no início, o apóstolo nos ensina o poder de Deus, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E a graça de Deus nos basta. 2 Coríntios, no capítulo 9. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Parte A do versículo 9. Da mesma forma, dá-nos entender, quando ele escreve a minha graça te basta, eu quero trazer um exemplo muito fácil, do Salmo 23, quando o salmista escreve dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Da mesma forma, Paulo usa a mesma intenção da sua escrita para dizer, a minha graça te basta. Se o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Se a graça do Senhor nos basta, então estamos satisfeitos. Não há necessidade em nós. Não há, porque a graça do Senhor é a misericórdia do Senhor. E se o Senhor é misericórdia, então a graça está sobre Deus. E se a graça de Deus está sobre nós, então Deus está sobre nós. É o que Paulo está dizendo. A minha graça te basta. É o que o Senhor olha para Paulo e diz, a minha graça te basta. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se a graça do Senhor me basta, então eu tenho tudo o que eu preciso, da forma que o Senhor quer, do jeito que o Senhor deseja. Vamos dando sequência, irmãos, para não ficar muito longo. Paulo, nesta carta, combate os falsos apóstolos que se infiltram na igreja. Já no finalzinho, lá no capítulo 11, do verso 4 ao verso 13, ao capítulo 13, no verso 5. Esses falsos mestres, falsos apóstolos, provavelmente de uma origem judaica, juntamente com os judaizantes, que ensinavam que os cristãos deveriam guardar a lei de Moisés, nós vemos isso lá no capítulo 3. O perfil desses falsos mestres era
era de arrogância, de orgulho da sua espiritualidade. Capítulo 11, do verso 30 ao 12, verso 10. Eles utilizavam, observa bem, utilizavam cartas de recomendações, provavelmente de Jerusalém, capítulo 3, verso 1, para comprovarem a sua autoridade, em detrimento da autoridade de Paulo. A luta de Paulo nessa carta é para não permitir que a sedução de falsos mestres prevaleça sobre a igreja. Há esta imposição de Paulo ao escrever a segunda carta. Paulo vem trazendo isso. Paulo vem combatendo esses falsos mestres que vêm, de certa forma, tentando seduzir os irmãos que estão na igreja de Corinto. Algumas informações para nós compreendermos ainda um pouquinho mais. Entre as duas cartas, alguns acontecimentos que são de grande importância para nós entendermos um pouquinho mais esse contexto. A reconstrução desses acontecimentos é útil para a compreensão dos assuntos tratados nesta epístola. E eu separei isso também no material que eu vou enviar aos irmãos no nosso arquivo. Eu vou enviar no grupo após o final da aula. Os coríntios provavelmente corrigiam, que nós citamos, a maioria das situações tratadas na primeira carta, por causa agora da chegada dos opositores de Paulo. A condição da igreja deteriora, tornando necessária uma visita dolorosa de Paulo. Tito é enviado a Éfeso, de Éfeso para Coríntio, com uma carta, a carta severa, a primeira carta, em que Paulo exigia que o transgressor fosse disciplinado. Lembra do caso que aconteceu lá em 1 Coríntios? O caso que nós tratamos, de certa forma, até de um incesto. Paulo saiu de Éfeso, depois atravessou a Macedônia. Tito chegou à Macedônia com o relatório da resposta dos coríntios à carta severa, a primeira carta. Na Macedônia, Paulo, ao saber dos novos problemas em Corinto, então agora Paulo escreveu a segunda carta. Paulo passou por vários meses em Corinto, é o que nós vimos lá no livro de Atos, quando estudamos Atos. Nesta época ele escreveu Romanos. Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios enquanto esteve na Macedônia, no norte da Grécia. Ao longo da carta, ele relata a sua chegada a Troade, lá no capítulo 2, e também lá em Atos 20. Ele alegra-se com a chegada de Tito à Macedônia, com boas notícias de Corinto, o texto que nós lemos no capítulo 7, no verso 5, e incentiva os coríntios a colaborarem a exemplos dos macedônios que estão com ele, lá no capítulo 9, no verso 2. Dito isso, nós citamos que a primeira carta de Corinto foi escrita por volta do ano de 54 ao ano 55. Por quê? Porque quando Paulo iniciou a igreja em Corinto, o procônsul da Acaia era Gálio, lá em Atos 18, 12. Com base nesta inscrição com seu nome, ele assumiu o cargo de procônsul no ano 51 depois de Cristo. A primeira epístola aos Coríntios tem como data o ano 54, 55. E a maioria dos estudiosos acredita que a segunda carta tenha sido escrita um ano depois da primeira, por volta do ano 56. Então, há um breve momento entre a primeira carta e a segunda carta que Paulo escreve. Por isso que o seu coração ainda estava, de certa forma, pesado com o que ele havia escrito
O seu coração ainda estava com temores, combates por fora, temores por dentro, combatendo o seu apostolado e também com temores no coração de o que os irmãos agora, como que a igreja iria reagir à sua carta severa. Da mesma forma que nós elaboramos a apostila da primeira carta aos Coríntios, nós elaboramos a segunda carta, também com aquele breve esboço, detalhando aos irmãos a parte introdutória, a experiência apostólica, a explanação apostólica. Aí nós demos uma ênfase no ministério apostólico de Paulo, do capítulo 2, do verso 12 ao 7:16. Trouxemos dentro disso algumas divisões do triunfo do ministério, testamento do ministério, testemunho do ministério, serviço do ministério, a comunhão apostólica no capítulo 8 e 9, com uma prática também que Paulo vem ensinando. Trazemos nesse breve esboço a defesa do apostolado de Paulo, desde o capítulo 10 até o capítulo 13, as acusações contra Paulo, a recomendação de Deus, as credenciais de autenticidade, a preocupação com os coríntios, e lá no capítulo 13, do 1 ao 14, a conclusão da carta aos Coríntios. Esta epístola nos ensina lições grandiosas dentre elas. Primeiro, que eu quero ressaltar com os irmãos, a importância de restaurar os relacionamentos no ministério. Paulo vem tratando muito isso, a importância de restaurar os relacionamentos no ministério. Outro ponto e outra lição que Paulo vem nos ensinando, a necessidade de contribuir de modo sacrificial e espontâneo, não de uma forma obrigatória, não de uma forma exigida, mas espontaneidade, com amor, com gratidão, com misericórdia, com paz. Paulo trata também o significado e nos ensina, através dessa lição, o significado da reconciliação de Cristo, que restaura o nosso relacionamento corrompido com Deus. Essas são umas das lições que Paulo nos traz. Paulo cita, e até não está nessa apostila, mas eu quero destacar com os irmãos, tesouros em vasos de barro. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 7. Observa. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder vem de Deus, a lição. A fragilidade humana revela a glória divina. Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir propósitos perfeitos. Outra lição que nós aprendemos: a graça se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 2:9, a minha graça te basta. O espinho da carne de Paulo, que Paulo orou 3 vezes, pedindo ao Senhor que o retirasse, que o espinho que o esbofeteava, o espinho da carne de Paulo, ensinou Paulo a dependência de Deus. A força de Deus se manifesta na fraqueza humana. Outro ponto, o Deus de toda consolação. Deus consola os seus servos para que eles consolem outros. Observa, no capítulo 1, no verso 3 e 4, lá na parte introdutória. Bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, como a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, o Deus de toda consolação.
Deus consola os seus servos para que eles consolem os outros. O sofrimento não é um sinal de abandono, mas de preparo. Há essas lições que nós aprendemos, e há muitas outras, se nós formos aprofundar, nesse breve esboço que separamos aos irmãos. Se os irmãos pegar durante a semana, e pegar um por um, e for meditando, lendo, observando, já vamos aprender lições grandiosas. Mas nós vamos dando sequência. Há propósitos de Paulo ao escrever esta carta. São vários motivos que levaram Paulo a escrever esta segunda epístola. Os principais são defender a sua integridade. Alguns acusavam Paulo de ter duas palavras, porque algum tempo atrás, a princípio, Paulo prometeu visitar os irmãos pessoalmente, mas em vez disso enviou uma carta. Capítulo 2. Outro propósito de Paulo é defender o ministério da nova aliança, provavelmente das críticas dos judaizantes. Por quê? Porque eles vinham com aquela linha teológica, com a linha do pensamento de lei mosaica, de estabelecer a lei mosaica sobre a igreja. E Paulo refuta isso e traz e defende o ministério da nova aliança. Eu destaquei alguns versículos, irmãos, mas o tempo corre. Mas do capítulo 2 ao verso 14, ao capítulo 6, verso 13, Paulo vem defendendo o ministério da nova aliança, combatendo as críticas dos judaizantes. Outro propósito que Paulo estabelece é instrução sobre relacionamentos. Necessidade da separação de relacionamentos com incrédulos e com induzir a pecar, com aqueles que induzem a pecar, com a sua convivência, com a sua aglomerado de pessoas ao seu redor. Observa comigo, o presbítero Gesiel pregou esses tempos atrás, e como nós aprendemos bastante em pregações, ele trouxe o texto do Salmo 91. E olha o que nós aprendemos, e eu quero destacar com os irmãos. 91 primeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, irmão, Salmo 1. Vamos lá. Acontece. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o que Paulo vem trazendo do capítulo 6, verso 14, ao capítulo 7, no verso 4. Relacionamentos, necessidade de separação, relacionamento com incrédulos, que os conduzem ou induzem eles a pecarem. É o que Paulo vem trazendo. Eu quero pegar uma outra versão bíblica neste mesmo Salmo, Salmo 1. Salmo 1, versão King James, irmãos, 1611. Vamos lá. Salmos 1, mesmo texto, mesmo versículo. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião de zombadores. É o que Paulo vem dizendo aos irmãos, a necessidade de separação, de relacionamento. Não precisa maldizer, não precisa você falar, mas só de você se relacionar, só de você se aproximar, isso induz, ou pode induzir-nos a pecar. E Paulo vem
ensinando aos irmãos, no capítulo 6, do verso 14 ao capítulo 7, no verso 4. Um outro propósito que Paulo escreve também, ele demonstra a alegria pelo fato dos irmãos terem acolhido a sua primeira carta, a carta severa, lá no capítulo 7, no versos 5 e 6. Paulo demonstra alegria. Ele até diz assim, eu sei que houve tristeza, eu sei que os irmãos ficaram tristes. Aquela frase, eu sei que machucou, mas também sarou. Eu sei que feriu, mas também curou. Eu sei que entristeceu, mas também trouxe alegria, trouxe uma necessidade de mudança, trouxe uma necessidade de arrependimento. É essa alegria que Paulo demonstra, esta alegria que Paulo vem trazendo no capítulo 7. Outro propósito de Paulo é orientar a orientação e o encorajamento quanto às ofertas aos cristãos da Judéia. Nós já falamos disso, capítulo 8 e 9. Outro propósito é preparar os irmãos, a igreja de Corinto, para a sua futura e provavelmente última visita, bem como denunciar os falsos apóstolos que havia se infiltrado na igreja, Coríntios 10, 1 ao 13, 14. Há um estudioso das cartas de Paulo, Barrett, que faz uma discussão completa dos detalhes completos que permeiam a correspondência mantida entre Paulo e a igreja de Corinto. Quem nos brinda com o guia mais seguro de tantas dificuldades é justamente William Barclay, que é um famoso comentarista sobre as cartas de Paulo. Ele traz muitos assuntos que impermearam todos os escritos entre a primeira carta, a segunda carta e até o desejo de Paulo de estar com os irmãos. Na apostila, eu até coloquei uma separação que William Barclay faz de uma possível sequência dos acontecimentos em torno de toda a correspondência de Paulo com Corinto. Há provavelmente uma carta dentro de outra carta, há alguns parâmetros de divisão entre Coríntios 6,13 para o 7,2, que é muito natural, há essa transição, e justamente Barclay, que é um dos maiores comentaristas que nós temos até a atualidade sobre cartas paulinas, ele nos traz essas divisões, explicando. Eu não quero entrar nesse assunto, mas nós temos tudo isso na apostila que nós vamos enviar para os irmãos, toda essa correspondência que nos traz sobre esse assunto. Mas nós vamos caminhar para um assunto final da carta. Eu acredito que, como nós comentamos aos irmãos, que nós iríamos tirar muito material para nós concluirmos aí em aproximadamente 50 minutos, 1 hora. Então, nós tiramos muito material, mas eu acredito que fica um pouco melhor, e cada aula nós tratamos de uma carta. 1 Coríntios, 2 Coríntios, e a próxima carta, a carta de Gálatas. Mas, se nós formos observar, Paulo faz uma defesa direta à sua autoridade apostólica. Ele conclama a ajuda dos irmãos carentes da Judéia, e ele termina a carta chamando a igreja à consciência, a sanarem as suas rivalidades e viverem em concordância e paz uns aos outros. Paulo vem trazendo isto. Paulo, ele traz para os irmãos, se nós formos observar, no último verso, Paulo com um coração pastoral, com um coração amoroso, após ele escrever coisas pesadas à igreja de Corinto, após ele escrever alguns assuntos que alguns se entristeceram, que até ele mesmo ficou temeroso. Olha o último verso. A graça do Senhor Jesus Cristo
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Paulo vem dizendo um apelo final que Paulo traz na segunda carta aos Coríntios. Paulo faz com um coração pastoral e amoroso, baseia o seu apelo final na certeza de que, se fizerem isto, o Deus de amor e paz estaria com vocês. Se seguirem isso, o Deus de amor e paz estará no meio de vós. É o que Paulo vem trazendo e encerrando a sua segunda carta à igreja aos Coríntios. É claro que se nós formos estudar como nós estudamos a carta aos Romanos, muitos textos, aprofundando texto por texto, levaríamos aí muito tempo. Mas nós reduzimos para não ficar pesado aos irmãos, e nós conseguimos concluir aí com mais antecedência, trazendo só um panorama geral da carta, do contexto histórico e do contexto também da igreja, dos esforços que Paulo teve com a igreja de Corinto. É claro que nós temos duas cartas, e nós já citamos que o próprio Paulo escreve na sua primeira carta, dizendo que por carta já vos adverti. Alguns teólogos que tratam que houve 4 cartas escritas à igreja de Corinto, que a nossa primeira carta é a segunda carta, na verdade, e que a nossa segunda carta seria a quarta carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Irmãos, Deus os abençoe.